onde o destino falha e monstros nascem. Capítulo 7. O despertar. A cidade não se importa com você. Esse é um dos entendimentos mais fundamentais e mais difíceis de aceitar sobre viver em espaços urbanos, que a cidade, como entidade, não tem orientação afetiva em relação a nenhum dos seus milhões de componentes individuais. Ela processa, ela flui, ela absorve o que acontece dentro dela com a indiferença de um sistema que é grande demais para que qualquer evento individual altere o funcionamento do todo. A cidade seguia viva, barulhenta com o ruído específico de um dia de semana, sem nada de particular para distingui-lo de qualquer outro. O tráfego com seus padrões previsíveis de congestionamento e liberação, as conversas sobrepostas de pessoas que passavam sem nenhuma consciência de passar, os sons de comércio e construção e a infinidade de processos paralelos que compõem o ruído de fundo de um lugar onde muita gente existe simultaneamente. Caótica com aquela caos organizado que não é verdadeiramente caótico, mas que parece de perto, com textura suficiente de imprevisibilidade para que o olho não consiga encontrar um padrão simples. Indiferente da forma total e absoluta que só a escala consegue produzir. Kael caminhava sem pressa, mãos nos bolsos, passada regular. A aparência de alguém que está indo de um lugar para outro sem urgência particular, que está presente naquele espaço sem nenhuma demanda imediata sobre o ambiente, que poderia ser qualquer um dos outros milhares de pedestres no mesmo estado de trânsito casual. Mas por dentro, tudo estava em silêncio, organizado com a precisão de algo que havia sido arrumado deliberadamente, não com a ordem natural de uma mente que nunca foi perturbada, mas com a ordem construída de uma mente que havia passado pelo caos e havia escolhido do outro lado a disciplina como o único instrumento viável. Frio. Ele não estava mais tentando entender. Essa fase havia terminado. Havia terminado num bar com um amigo que havia desviado o olhar 2 vezes e havia respondido rápido demais para uma pergunta que merecia pausa. Havia terminado numa cozinha com uma esposa que mentia com a fluidez de algo que havia sido praticado até se tornar natureza. Havia terminado em cada momento acumulado desde o retorno, em que uma nova camada de informação havia chegado e sido processada e arquivada, com a precisão crescente de um sistema que estava aprendendo seus próprios mecanismos. Agora ele observava, com a qualidade diferente de observação que existe do outro lado do entendimento. Não a observação ansiosa de quem ainda está buscando confirmar uma hipótese, mas a observação calma de quem confirmou e está simplesmente coletando mais dados para uso futuro, para o momento que ainda estava sendo construído pacientemente. Calculava, esperava. As marcas continuavam lá, em todos os que passavam, cada pessoa carregando acima de si o registro silencioso e imparcial do que havia acumulado. Cada símbolo com sua instabilidade específica, cada número com seu peso próprio. A cidade toda como um mapa de dívidas não cobradas, de contas abertas, de algo que existia e aguardava sem pressa, porque o tempo não operava da mesma forma para aquele sistema que operava para as pessoas que ele registrava. Algumas marcas eram fracas, com aquela leveza de algo presente mais modesto, de uma contagem que existe mas não domina. Outras eram pesadas, com a densidade dos números maiores, com a escuridão acumulada das sombras mais espessas, com aquela qualidade de peso real que os maiores carregavam. Mas sempre presentes, sempre visíveis, para ele, só para ele. Então, esse é o jogo. Ele murmurou baixo, para o espaço à sua frente, para o ar da rua, que não ia repetir o que recebesse, com a qualidade específica de uma conclusão que havia estado sendo construída ao longo de dias e que havia chegado agora, não com revelação dramática, mas com o assentamento natural de algo que havia esperado o momento de solidificar, quase inaudível. E como se o mundo, com aquela responsividade estranha e consistente que havia demonstrado desde o retorno, aquela qualidade de algo que estava ouvindo
mesmo quando não havia ninguém para ouvir, quisesse responder à conclusão com uma demonstração. Algo aconteceu. Um grito, cortando através de tudo. Não o grito elevado de uma conversa animada. Não o grito de susto que dissolve em riso quando o susto passa. O grito agudo e desesperado de alguém que está sendo violentado no espaço público, que está pedindo ajuda para qualquer pessoa dentro do alcance de voz, que está usando o máximo de volume disponível porque precisa que alguém ouça e reaja antes que seja tarde demais. Kyle virou o olhar, rápido, preciso, com a velocidade de um sistema que estava em estado de atenção elevada e que direcionou imediatamente para o estímulo mais urgente disponível. Uma mulher, sendo puxada com força pelo braço, não com a ambiguidade de um gesto que poderia ser interpretado de mais de uma forma, com a força inequívoca de violência, com o tipo de contato físico que comunica imediata e completamente a intenção por trás dele, que não precisa de contexto para ser lido corretamente por qualquer pessoa que veja. Um homem segurava a bolsa dela. Violento. Com aquela violência prática e sem cerimônia de quem não está com raiva específica da vítima, mas que está disposto a usar força para obter o que quer, que havia calculado, conscientemente ou não, que a força era o caminho mais curto para o objetivo, e havia escolhido esse caminho sem hesitação visível. Agressivo. Cru. Larga. Me ajuda. A frase não terminou. Tarde demais para terminar. O criminoso empurrou ela no chão, com a mesma naturalidade de quem remove um obstáculo do caminho. Sem raiva escalada, sem hesitação, com aquela eficiência perturbadora de alguém que havia feito aquilo antes o suficiente para que os movimentos fossem automáticos. E correu, com a velocidade e a direção de alguém que havia planejado a rota de fuga antes de executar a ação. Que sabia exatamente para onde estava indo porque havia verificado antes. Na direção de Kyle. O mundo ao redor entrou em movimento caótico. Pessoas recuando para criar espaço, para colocar distância entre si mesmas e o evento, com aquele reflexo específico do espaço público, de evitar o que poderia criar consequências, o que poderia exigir envolvimento, o que poderia tornar a pessoa que estava apenas passando em participante de algo que não tinha planejado. Olhares desviando, ninguém querendo se envolver. Como sempre, como Kyle faria antes. O pensamento chegou junto com o cenário, sem precisar ser buscado. A memória de quantas vezes havia sido uma das pessoas que desviava o olhar, que escolhia não ver com a clareza necessária para que ver exigisse resposta, que havia passado direto, porque o custo do envolvimento parecia real, e o custo da omissão parecia abstrato. Mas agora era diferente, muito diferente, não por uma decisão moral consciente e elaborada, não porque havia processado e chegado a uma conclusão ética nova, mas porque o que estava disponível para ver havia mudado, e o que a visão revelava mudava o que era possível ignorar. O homem se aproximava rápido, respiração pesada com o esforço da corrida, olhos inquietos com o tipo de atenção periférica de alguém em fuga que está calculando obstáculos e rotas de forma contínua, que está presente em estado de ativação elevada, onde cada detalhe do ambiente é processado como potencial ameaça ou potencial recurso, sem perceber o que estava à sua frente, sem saber que o homem parado na calçada tinha olhos que viam mais do que a superfície visível, que o que parecia ser apenas mais um pedestre era algo fundamentalmente diferente de qualquer outro obstáculo que houvesse encontrado naquela rua. E então, Kyle viu a marca acima dele, explodindo em presença. Não da forma gradual com que as marcas de outros haviam aparecido quando Kyle havia dirigido a atenção para elas, mas com a intensidade imediata de algo que estava em estado ativo, que estava respondendo ao que estava acontecendo no momento, que havia sido amplificado pelo evento em curso. O símbolo era grotesco, não apenas instável da forma que outros eram instáveis, grotesco de uma forma que excedia a instabilidade, com distorções que não seguiam nenhum padrão regular,
com movimentos que pareciam reagir a algo mais do que o simples pulsar dos outros símbolos, com aquela qualidade específica de algo que havia acumulado não apenas quantidade, mas uma qualidade particular de peso. Violento. A palavra chegou com a mesma naturalidade que sujo havia chegado ao descrever o amigo. Não escolhida, reconhecida. O símbolo acima daquele homem carregava a textura específica da violência repetida, não do impulso isolado, mas do padrão estabelecido, do comportamento que havia se instalado como modo de operação, pulsando com algo vivo de uma forma diferente de qualquer outra marca que havia observado até então. E o número, alto, muito alto, com a densidade dos números que representavam a acumulação de longo prazo, de algo que havia sido adicionado em múltiplas ocasiões ao longo de tempo suficiente para que a soma fosse desta magnitude. A sombra ao redor era quase sólida, densa com a qualidade de algo que havia passado do estado de sombra para o estado de presença. Não mais uma coisa que existe em contraste com a luz ao redor, mas uma coisa que existe por si mesma, que tem substância própria, que seria visível independentemente do que estivesse ao redor. Sufocante. E então algo dentro de Kyle respondeu. Não como decisão, não como processo consciente de análise que chegou a uma conclusão e produziu uma resposta, mas como reflexo, o tipo de resposta que o sistema nervoso produz antes que a mente tenha formulado a intenção, que existe antes do pensamento e que o pensamento descobre já acontecendo. Imediatamente, o mundo desacelerou, literalmente, não da forma psicológica que a percepção produz em momentos de estresse intenso, onde o tempo subjetivo se expande porque o processamento acelera, mas de uma forma que era diferente daquilo, que era mais, que tinha uma qualidade de exterioridade que a percepção subjetiva não tem. O som caiu para um nível que parecia impossível para aquele ambiente. Como se o volume do mundo houvesse sido reduzido por um controle que existia fora de qualquer coisa física. Os movimentos ficaram lentos, arrastados. O criminoso continuava correndo, mas numa escala de tempo que era diferente da escala de tempo de Kyle. Como se estivessem em estados temporais distintos que se sobrepunham, mas não eram idênticos. Exposto. Com aquela exposição específica de algo que foi tirado da velocidade que o protegia e mostrado em câmera lenta, que foi removido do contexto de urgência que torna a análise impossível e apresentado para ser visto completamente. E então a voz, não externa, não chegou pelo canal que sons externos usam, não foi processada como informação auditiva vinda de uma fonte fora do corpo. Com a clareza e a localização específica de um pensamento que tem qualidade de fala, que tem a estrutura de uma comunicação, mas não tem origem identificável além do interior. Fria, precisa. Com a inevitabilidade de algo que existe como fato antes de ser enunciado, que é apenas sendo comunicado e não sendo criado no momento da comunicação. Alvo identificado. Kael não se mexeu, mas sua mente se alinhou. Com aquela velocidade que havia caracterizado os momentos em que algo no novo estado de existência se ativava. Não a velocidade do pensamento normal, mas algo mais rápido, mais direto, sem os passos intermediários que o pensamento normalmente percorre. Dívida confirmada. As palavras surgiam como um sistema, não com a qualidade emocional de um julgamento humano, sem a indignação que a cena deveria naturalmente produzir, sem a raiva que o empurrão da mulher deveria naturalmente ativar. Com a imparcialidade de um instrumento de medição, lendo um valor e comunicando o resultado. Automático. Sentença disponível. E então o silêncio. Não a ausência de som. O mundo em câmera lenta ainda produzia sua versão reduzida de som ao redor, mas o silêncio específico de um sistema que havia comunicado o que tinha a comunicar e estava aguardando o próximo input. A decisão. Kael olhou diretamente para o homem, e pela primeira vez desde que o novo olhar havia chegado, algo diferente aconteceu na forma como via. Não o símbolo, não o número, não a análise da marca acima ou da sombra ao redor, mas o homem em si, reduzido, de uma forma que não havia sido escolhida,
mas que havia simplesmente acontecido, a soma do que carregava. Um peso, um resultado de escolhas acumuladas ao longo de tempo suficiente para que o resultado fosse este, para que a sombra fosse desta espessura, para que o número fosse desta magnitude. Eu posso. O pensamento veio claro. Sem a névoa que envolve os pensamentos que a mente está tentando evitar, sem o amortecimento que o sistema de defesa coloca ao redor das conclusões que são perigosas por alguma razão. Com a limpeza de algo que é simplesmente verdade e que a mente estava reconhecendo como verdade sem intermediários. Eu posso julgar. O tempo continuava desacelerado, suspenso naquele estado que havia criado uma bolha ao redor de Kael e do criminoso que se aproximava, que havia criado uma pausa no fluxo normal do mundo que parecia destinado exatamente àquele momento de decisão. Mas então uma memória interferiu. Rápida como todas as memórias importantes que chegam no momento errado. Não como uma lembrança que é buscada e encontrada, mas como uma que se impõe, que aparece sem permissão porque o sistema decidiu que era relevante. Ele mesmo, em qualquer uma das dezenas de situações similares que havia atravessado ao longo de uma vida, sem o olhar que agora tinha. A escolha consistente e repetida de não ver com clareza suficiente para que ver exigisse resposta. Isso não é problema meu. Quantas vezes, em quantas situações diferentes essa frase havia funcionado como a justificativa que tornava o desvio de olhar aceitável, que transformava a omissão em algo que não precisava ser confrontado depois, que criava a distância necessária entre o que havia sido visto e qualquer sentimento de responsabilidade pelo que havia sido visto. Agora, o cenário era o mesmo. Mulher no chão, homem em fuga, espaço público cheio de pessoas que estavam escolhendo não ver com clareza suficiente para que ver exigisse resposta. Exatamente o mesmo. Mas ele não era mais o mesmo. O criminoso estava a poucos metros, olhos arregalados na velocidade e na urgência da fuga. Sem perceber nada do que estava à frente, além do obstáculo físico ou da ausência dele. Sem nenhuma consciência da experiência radicalmente diferente que estava acontecendo do lado de Kael daqueles poucos metros. Sentença pendente. A voz voltou. Mais forte dessa vez, não em volume, mas em presença. Como se a proximidade do criminoso houvesse amplificado o sistema. Como se o objeto da sentença estar mais perto aumentasse a clareza do que estava disponível para ser decidido. Mais próxima, mais exigente da forma que não era agressiva, mas que tinha a qualidade de algo que estava esperando e que havia esperado o suficiente, e que estava comunicando que o momento estava passando. Kael sentiu o puxão. Não físico, nada havia tocado nele, mas a qualidade de algo que chamava na direção de uma ação, que criava um gradiente de inevitabilidade, que tornava um movimento mais fácil do que qualquer alternativa, que havia direcionado sem forçar. Como se aquela decisão fosse natural. Como se julgar fosse o propósito para o qual os olhos novos haviam sido dados, para o qual o retorno havia acontecido, para o qual o sistema visível apenas para ele existia, não como ferramenta passiva de observação, mas como instrumento ativo de algo que funcionava como justiça, mas sem nenhuma das limitações que a justiça humana carrega. Mas havia um resto, pequeno, quase insignificante na escala de tudo que havia mudado, mas presente com a persistência das coisas que existem porque existem desde antes, que não foram construídas recentemente e, portanto, não são removidas facilmente. Hesitação. Isso é justiça? A pergunta surgiu tarde, no sentido de que havia chegado no momento em que o sistema ao redor já estava em movimento, em que a decisão já havia sido chamada e estava esperando ser tomada, em que a pausa da dúvida criava um desvio do fluxo que havia se estabelecido. O tempo tremeu, levemente, mas com uma qualidade que não havia estado presente antes, como se a dúvida houvesse criado uma instabilidade na bolha temporal que havia sido criada, como se o sistema que havia desacelerado o mundo
não tolerasse bem a indecisão no centro de sua operação. Execução recomendada. Frio, direto, sem espaço para moral, sem o reconhecimento de que a pergunta havia sido feita, sem a qualidade de uma resposta que havia considerado a questão, antes de fornecer direção. Apenas a continuação da lógica do sistema, que havia identificado, confirmado, e estava agora recomendando a conclusão inevitável dessa sequência. Sem espaço para dúvida. Apenas ação. Kael fechou os olhos, por um único segundo. Um segundo que continha mais do que qualquer segundo de sua vida anterior havia contido. A conversa entre o que havia sido e o que estava sendo. Entre o homem que havia desviado o olhar em dezenas de situações similares e o sistema que agora habitava. Entre a hesitação que havia chegado tarde e o puxão que havia chegado antes. Quando abriu novamente, a hesitação havia sumido. Não porque havia sido resolvida. Não havia tempo para a resolução completa que a pergunta merecia. Não havia espaço naquele segundo para o tipo de exame ético cuidadoso que uma decisão desse tipo deveria receber. Mas porque havia sido descartada. Com a decisão de alguém que reconhece que o momento está passando, e que a janela está fechando, e que a escolha entre agir e não agir é ela mesma uma escolha. Que a omissão é uma posição, tanto quanto a ação é. Eu decido. Baixo. Com a firmeza de algo que foi dito internamente para um sistema que estava ouvindo, que era ao mesmo tempo declaração de autonomia e instrução de operação. O mundo voltou. Bruscamente, com a qualidade de algo que havia sido pausado e foi liberado. O som explodiu de volta para o nível normal. Os movimentos retomaram a velocidade regular. O espaço temporal que havia sido criado colapsou de volta para o fluxo contínuo do tempo ordinário. O criminoso passou por ele, a centímetros, com a velocidade plena da fuga retomada, com os olhos ainda em estado de varredura de obstáculos, com a presença mental inteiramente focada na rota de saída e em nada além. Sem tocar, sem perceber, sem saber que havia passado pelo ponto onde algo havia sido decidido sobre ele, que havia passado pela proximidade de alguém que havia visto o que nenhuma outra pessoa naquela rua poderia ver, que havia sido objeto de um processo que funcionava de acordo com regras que o próprio objeto não sabia que existiam. Mas algo havia sido feito. Kael permaneceu parado, com a qualidade de alguém que havia acabado de fazer algo que não tinha forma física, mas que tinha substância. Que havia exercido algo que não era força física, mas que era força de algum tipo. Que havia participado de um processo que havia se completado, sem que nada visível houvesse acontecido. Observando o homem se afastar. Correndo, fugindo com aquela sensação de ter escapado. Com a adrenalina da fuga bem-sucedida. Com a certeza, completamente equivocada, de que o pior havia passado. Livre. Por enquanto. Sentença registrada. A voz finalizou. Com aquela calma específica de um sistema que completou uma operação e registrou o resultado, que não tem investimento emocional no que foi feito, mas que tem a funcionalidade de algo que executa com precisão o que foi projetado para executar. Satisfeita, da maneira que mecanismos são satisfeitos, não com alegria, mas com completude. E então o silêncio, de novo, mas diferente, mais pesado do que havia sido antes daquele momento, mais profundo, com a qualidade de algo que havia mudado de estado, e que portanto o silêncio do depois não era mais o mesmo silêncio do antes. Kael respirou fundo, lentamente, sentindo algo que era novo mesmo no contexto de tudo que havia sido novo desde o retorno. Algo que tinha a forma de controle, mas que era maior do que controle, que era a consciência de controle, que era saber que havia um instrumento disponível, e que esse instrumento responderia quando chamado. Não havia corrido atrás, não havia gritado, não havia feito nada que qualquer observador externo pudesse identificar como ação. Havia ficado parado numa calçada, enquanto um criminoso passava a centímetros, e havia feito algo que não tinha forma visível, mas que havia sido registrado por um sistema que mantinha a contabilidade com precisão impecável. Bastava decidir, e o sistema executava. Isso muda tudo, porque Kael não é apenas alguém que pode ver o que os outros não podem ver.
não é apenas alguém que pode ler as dívidas que cada pessoa carrega. É alguém que pode intervir no processo de cobrança dessas dívidas, que pode, com uma decisão interna que não deixa rastro físico, influenciar quando e como o peso que cada pessoa carrega começa a ser cobrado. E as pessoas que carregam os números maiores que observou até agora não são um criminoso de rua aleatório. São Lena. É o amigo. São as pessoas que construíram e executaram o plano que levou àquele beco, que planejaram com frieza o que havia acontecido, que haviam continuado vivendo como se nada tivesse acontecido, porque achavam que havia dado certo. O capítulo 8 está chegando, e nele, Kael começa a entender não apenas o alcance do que pode fazer, mas os limites. E o que acontece quando alguém com esse poder começa a aproximar o instrumento das pessoas que estão mais próximas de si. Das que carregam os números maiores, das que planejaram. Curte esse capítulo agora. Cada like é real. É o que mantém essa história chegando até mais pessoas. É o sinal que o algoritmo precisa para entender que o que está sendo construído aqui tem valor. Comenta o que você sentiu. O que aconteceu dentro de você quando o tempo desacelerou pela primeira vez? Quando a hesitação chegou e foi descartada? Quando a voz disse, sentença registrada com aquela calma? Cada comentário constrói a comunidade que mantém essa história viva. Compartilha com quem precisa. Com quem ama manhua de sistema e poder. Com quem entende que os conflitos mais interessantes são os internos. Os que acontecem antes de qualquer ação visível. Com quem quer acompanhar uma história onde o protagonista está se tornando algo que ainda não tem nome completo. E se inscreve, ativa o sininho, porque o capítulo 8 não vai esperar, e você não vai querer perder o momento em que o poder encontra o alvo, que sempre foi o verdadeiro objetivo. Kael não apenas viu o mal. Ele recebeu o poder de julgá-lo. E agora a pergunta não é se ele vai agir. É até onde está disposto a ir. Até o próximo capítulo a todos que chegaram até aqui. A sentença foi registrada. As próximas estão chegando.